Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E a principal notícia
além de grande parte das capas do fim de semana e de hoje serem dedicadas ao novo Papa, é um acerto entre Estados Unidos e China. Vamos a esse acerto. Vamos a esse acerto. É o site da Veja. Estados Unidos e China anunciam um acordo de redução de tarifas por 90 dias. Isso, claro, tem implicação no mundo inteiro, né? Estados Unidos e China são, evidentemente, você sabe, economias importantíssimas, as mais importantes do mundo, que estão agora discutindo novos impostos, novas taxas. No período, taxas impostas pelos americanos cairão de 145% para 30%, e dos chineses de 125% para 10%. Esse é o período de 90 dias. A redução, por enquanto, é por 90 dias. Negociação entre Estados Unidos e China em Genebra, negociações duraram 2 dias. Zelensky diz estar pronto para encontrar Putin nesta semana na Turquia. Parece que esse encontro vai se realizar. Eu digo parece porque, aparentemente, tanto Zelensky como Putin aceitaram assentar-se à mesa para discutir uma forma de paz. Agora, tem que começar uma discussão sem premissas. A Rússia negocia ou quer negociar ou anuncia sempre que quer a paz a partir de uma premissa que a Ucrânia, Zelensky, recusa veementemente, que é a entrega dos territórios conquistados pela Rússia para a própria Rússia, né? Então, a Rússia invadiu a Ucrânia, tomou territórios, ainda há guerra em várias partes desses territórios. Essa noite houve bombardeios mútuos, né? A situação continua gravíssima e os dois podem acertar uma forma de trégua. Agora, paz com a Ucrânia cedendo território é fácil. Agora, difícil é um presidente de um país livre, como a Ucrânia, dizer aos seus habitantes que conseguiu a paz entregando grande parte de seu território ao invasor. Aí é complicado. O presidente Lula, por exemplo, e o presidente Trump acham que parte desse território deve ser mantido com a Rússia. Território conquistado a ferro e fogo na base das armas. A China observa tudo isso com certa atenção, porque ela tem um desejo enorme de conquistar Taiwan. Taiwan é considerado pela China como um território que está, indisciplinado, né? Um território que está afastado da China, mas não é independente. É uma situação esdrúxula. Os Estados Unidos reconhecem essa situação, mas protegem Taiwan, que muita gente chama de Formosa, e antes chamávamos de China nacionalista. Bom,
vamos vendo. Tem umas coisas aqui interessantes. Lula caiu na própria armadilha no caso da roubalheira do INSS. Lula está na China, está lá numa visita aparentemente de caráter mais econômico, de vendas, acabou de sair da Rússia, onde foi figurante para Putin, né? Foi exibido como Putin como um troféu na sua propaganda, né? Putin fez uma demonstração brutal de força e procurou unir essa vitória que a União Soviética participou, evidentemente, mas não é totalmente da União Soviética, procurou vincular a guerra que trava na Ucrânia. Não vi ninguém reclamar da guerra russa, né? Você comemora uma vitória da democracia contra o nazismo. Democracia não, porque a Rússia já não era democrática. Digamos, uma vitória contra o nazismo, para não complicar. E depois vem a Rússia e imita a expansão territorial do nazismo, começando pela Ucrânia e metendo medo no restante da Europa que está se armando. Bom, vamos ver o que o Lula traz. Parece que as negociações vão bem. Durante o jornal, se aparecer alguma coisa, a gente informa. Deixa eu ver o que essa Lula caiu na própria armadilha. Presidente fez carreira jurando proteger os mais necessitados, que sabe-se agora foram roubados também em seu governo. O presidente Lula nunca fez um meia-culpa sobre escândalos de corrupção. Em seu primeiro mandato, lidou com o mensalão, que consistia na compra de apoio parlamentar com recursos desviados dos cofres públicos, o que lhe rendeu um processo de impeachment. Reeleito em 2006, loteou a máquina pública entre diferentes partidos, incluindo no roteio a Petrobras, que se tornaria símbolo do maior esquema de corrupção até então descoberto no país, o Petrolão. Cobrado a explicar os dois casos, Lula nunca assumiu um pingo de responsabilidade sobre eles. No caso do mensalão, chegou a dizer que foi traído, mas depois de deixar o Palácio do Planalto, com recorde de popularidade em 2010, passou a afirmar que tudo não passara de uma farsa e que ele desmontaria. Sobre a Operação Lava Jato, apesar das provas de corrupção e da recuperação de bilhões de reais pela Polícia Federal, o petista sempre preferiu resumir o caso a uma perseguição judicial contra ele. Aí vem o escândalo do INSS e o Lula alega que o roubo a aposentados começou no governo de Jair Bolsonaro, que nada teria sido feito para detê-lo e só foi interrompido na gestão petista. Quer dizer, ele está invertendo as coisas. Na gestão dele não aconteceu nada. Ele, Lula, que descobriu o mal feito começado no governo Bolsonaro. Durma-se com um barulho desses. Não dá, né? Não dá para acreditar nisso. Ele está superestimando a nossa burrice, a burrice de todos nós. Deixa eu ver aqui mais. Bom, aí deixa eu mostrar os jornais de hoje. Esta segunda-feira, 13 de maio, dia da libertação dos escravos. Princesa Isabel, toda a história, e os negros que eram escravos no Brasil,
Claro, houve outras leis que foram leis todas contornadas, mas que foram libertando aos poucos os escravos. Princesa Isabel assinou a libertação no 13 de maio, mas o Estado brasileiro não soube nem equacionar direito. Houve tentativas, houve projetos, houve sombras de tentativas. O futuro daquela gente que ficava, de repente, sem abrigo. Sem abrigo, ou trabalhava de graça até então, e livres, né, livres da escravidão, não tinham para onde ir. Isso tem reflexo na nossa economia até hoje. 13 de maio é amanhã. 13 de maio é amanhã, desculpe, hoje é 12 de maio. Lembrei, 13 de maio é amanhã. Demorou muito para me avisar, viu? É 13 de maio. Eu estou achando que a libertação dos escravos é hoje. Não faz mal. Eu estou sempre adiantado. Ninguém aqui dos meus amigos que não estão prestando atenção no jornal me avisou, olha, é amanhã. Mas o Luiz sempre atento, com meia hora de... Desculpe, viu? Essa é uma tremenda gafe. Eu estava brincando com uma gafe do Galvão Bueno, contando que ele transmitiu parte de uma partida pensando que fosse outra, até a hora que a televisão internacional mostrou o placar, ele viu que estava transmitindo partida errada. Acontece, ao vivo acontece. Eu achei que hoje era dia 13. Hoje é 12 de maio. Desculpe, viu? Desculpe, acontece. Acontece. Governo poupará 128 bi caso siga a decisão do STF em emendas. Essa é a manchete do Estadão. Vale o comentário antecipado sobre a escravatura. Merece, viu? Merece. É uma preocupação minha. Uma preocupação minha. Eu achei que era dia 13. Decreto permite uso de dados de luz e telefone para fiscalizar o BPC. E o valor, fundos globais de infraestrutura dominam aquisições de ativos. Deixa eu pegar, eu ainda não recebi a edição impressa de O Globo, e vamos para o Info Globo aqui. Assembleias em 17 estados pagam os deputados mais que o teto legal. Isso é há 80 anos que eu uso, 84 exatamente. Colocam limites e esse pessoal sempre contorna. Colocam limites e esse pessoal sempre contorna. Em sua estreia dominical na sacada da Basílica de São Pedro, o Papa Leão XIV, que uma apresentadora, logo que saiu o nome, chamou durante alguns minutos de Leão XVI, falou para cerca de 150 mil pessoas numa operação centrada num apelo de paz dirigido aos líderes mundiais. Ele citou as guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza, além do conflito entre Índia e Paquistão. Que cesse imediatamente o fogo e que se preste socorro a todos. Estou voltando, é a síndrome da segunda-feira, viu? A segunda-feira é um dia terrível. O Lula seria reeleito tranquilamente se ele abolisse a segunda-feira. Eu vou devagar, que é capaz de alguém atender essa recomendação. Olha, de igreja tem uma declaração interessante aqui do cardeal Dom Leonardo Steiner. Igreja tem de estar presente na política. Arcebispo de Manaus fala da emoção de participar do conclave, ressalta
obrigação da igreja ser ativa na sociedade, critica extremismos ideológicos e alerta que a Amazônia virou corredor da droga. É uma entrevista ao Globo. Claro que todo cidadão, inclusive os religiosos, devem, precisam e podem participar da política num regime democrático. Depende de como isso acontece, depende de que política? Política meramente eleitoral, aquela que faz nomeações espúrias, aquela que vai buscar rendimentos obscuros. Não. Essa política ortodoxa que existe no Brasil. Eu imagino, eu não li a entrevista ainda, vou ler com atenção, que quando Dom Leonardo Steiner fala em política, ele fala em política com P maiúsculo, pelo bem das pessoas, né? Não pelo roubo, pelo furto, pelas vantagens, pela eleição fraudada, pelo golpe, pela corrupção, etc., etc. Olha aqui uma coisa chata, dolorosa. Rio tem queda no ensino médio em tempo integral. Na contramão do restante do país, o estado do Rio perdeu vagas no ensino médio em tempo integral, quando o aluno fica ao menos 7 horas por dia na escola. Em 2024, a taxa caiu para 14,9% dos estudantes da rede pública, diante da média nacional de 24%. É o pior índice da região sudeste. O Rio de Janeiro, que tem esse, o chamado de surto de violência, essa violência crescente, não consegue reagir nem sob o aspecto educacional, né? E educação é essencial para criar cidadãos e para criar desenvolvimento, distribuição de renda, enfim. Infelizmente, o problema aparece no Rio, mas é um problema nacional. A educação brasileira realmente é muito ruim, em todos os níveis, em todos os níveis. Você vê que boa parte, sei lá, cerca de 1/4 dos estudantes universitários chegam às universidades como analfabetos funcionais. Vão passando de ano, vão sendo empurrados, e aí você acaba tendo prisões com lugares reservados para advogados incompetentes, cemitérios dedicados a médicos incompetentes, etc., etc., etc. Não digo que algum analfabeto consiga se formar médico, mas olha, de vez em quando você olha um texto médico e leva um susto, viu? Não sei se ele consegue entender amplamente o seu próprio ofício. Claro que eu estou me referindo a uma minoria, mas o ensino médico no Brasil também é deficiente. Temos enormes nichos de qualidade no Brasil, na parte médica, mas, coitado de você se você cair num desses médicos formados em faculdades de mais ou menos fim de semana. Imagine faculdades que não têm hospitais. É uma coisa mal fiscalizada e tudo isso. E devia aparecer alguém com aquilo roxo, fechar essas faculdades. Fechar, não, sempre tem mais uma chance, vamos empurrando para frente, faltam médicos. Olha aí, gigante chinesa investe pesado para concorrer com iFood no Brasil. Líder do delivery de comida na China, a Meituan,
inicia operações do Brasil nos próximos meses com investimento previsto de 5 bilhões e 600 milhões em 5 anos. A China, isso é legítimo, mas a China está avançando na América Latina. Enquanto o Trump golpeia os seus aliados, né, a China vai avançando muitas vezes no vácuo que vai sendo deixado pelos Estados Unidos. E o problema da China no mundo, o problema da Rússia, né, é a mentalidade autoritária que norteia os seus governos, o pensamento autoritário, né? As coisas são resolvidas no pau, sem democracia, sem participação do cidadão, com o controle rígido do Estado sobre os meios de comunicação, sobre a liberdade sindical, de expressão, etc., etc. Esses são esses países autoritários dos quais o presidente Lula, inadvertidamente, está se aproximando, está se afastando de uma Europa. Tem defeitos? Tem. Estados Unidos tem defeitos gravíssimos. Europa, França, Inglaterra, Portugal, Polônia, Letônia, Lituânia, Estônia, Itália, tem defeitos gravíssimos. Mas tem liberdade e tem conseguido, Inglaterra, um desenvolvimento muito maior que qualquer país comunista. Aliás, a China não é mais comunista sob o aspecto do marxismo. A China tem formato comunista, mas é um país autoritário, é um país totalitário. Enfim, agora, olha como é que esses caras mesmo, né, das assembleias, driblam a lei e lesam o contribuinte, com verbas indenizatórias somadas ao salário, vencimento médio dos parlamentares em 2025 passa de 50 mil em 9 unidades da federação. Isso me lembra que está aí um projeto aumentando o número de parlamentares. Isso é contornaram a legislação. Quer ver? Tem um editorial seríssimo do Estadão aqui. A política do revide é de hoje. Atenção, hoje é 12, não é 13. Não é a libertação dos escravos que eu festejei hoje. Continuo festejando, viu? Ao votar resolução que tenta proteger um deputado bolsonarista e outros réus como Bolsonaro, a Câmara afronta a Constituição, o entendimento do STF e o sistema de freios e contrapesos. Está aí, né? As decisões do STF recebe um revide indevido, cujas consequências a gente desconhece, ainda o episódio não terminou, né? Contra o STF. Precisa tomar. O STF falha. Eu tenho essa visão também agora, não é em tudo. Espera aí, não é de repente você começa a criar uma loucura aí sob esse aspecto de ataques ao STF. Vamos devagar. Tem aspectos, tem figuras, etc. Tem dribles à lei também, né? O Estadão defende a CPI do INSS e diz o seguinte:
necessária ao país, investigação parlamentar sobre a roubalheira das aposentadorias, pode acabar no limbo por uma razão prosaica. Afeta tanto o governo de Lula quanto o de Bolsonaro. Manjou, por isso é difícil sair essa CPI. Estão usando para dar uma chantageada no Lula, etc, etc. O PT tem medo porque sabe muito bem que como começa uma CPI, ninguém sabe como acaba. Esse é um chavão e é verdade. Cumprir decisão do STF fará governo economizar 128 bilhões em emendas. A Corte impôs limites ao crescimento da fatia do orçamento indicada por parlamentares, mas regra não é respeitada. Cálculo é até 2029. Planejamento afirma que vai rever a situação. Temer, está aqui o Temer, ele deu uma entrevista ontem na Band, Canal Livre. Temer, Lula pensará 10 vezes sobre nova candidatura. O ex-presidente Michel Temer, do MDB, afirmou que a queda da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode levá-lo a repensar uma eventual candidatura à reeleição. Na avaliação de Temer, que também presidiu a Câmara dos Deputados, Lula perdeu a prática de diálogo com o Congresso Nacional, que marcou seus mandatos anteriores. Eu acho que aí entre aspas, eu acho que o presidente Lula não tem feito uma coisa que ele fazia muito nos 2 primeiros mandatos. Ele dialogava muito com o Congresso Nacional. Segundo ponto, caiu a popularidade dele, sem dúvida alguma. O que penso que fará com que ele medite 2 ou 3 mil, ou 2 ou 3 ou 10 vezes para ser candidato à presidência pela 4ª vez, disse o ex-presidente. A declaração foi dada ao programa Canal Livre da Band. A entrevista iria ao ar na noite de ontem, então estava gravada. Eu não vi, infelizmente eu não vi. Costa rivaliza com Haddad e ganha apelido de Odorico. Nossa! Ministro da Casa Civil, Rui Costa, ganhou um novo papel no governo. Nos bastidores, disputa cada vez mais protagonismo com o também petista e titular da Fazenda, Fernando Haddad. A pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Costa passou a executar missões estratégicas que vão além das tarefas da Casa Civil e fazer um roadshow internacional para atrair investimentos. Aí, Odorico. Eu não sei por que é Odorico. Tem uma história aqui de um sujeito americano, homem imune a veneno de cobra, leva a criação de coquetel potente. Ainda está sendo testada em ratos. Influenciador americano Tim Fried recebeu 856 picadas de algumas das espécies mais letais do mundo ao longo de 18 anos. Ele produziu defesas. Aí tem ele e um monte de ratos. Agora, a prova definitiva que eu quero ver para ver se funciona é ele ficar uma semana em Brasília. Aí a gente vai ver se funciona ou não. Temos aqui quem tomou café
segunda-feira, dia 12 de maio, quase a data da libertação dos escravos. Essa hora a princesa Isabel já estava pensando mandou encher o tinteiro dela. Ieda Pompeu tomou cafezinho conosco, obrigado Ieda, Grace Braga, Pedro Alves, Agostinho Souza, João Arthur, César Pereira, Nelson Galhardo, Maurício Carlos, Éder José, José Rubens, Gustavo Rocha, Luzia Casey, Elton Vicente, Itamar Coutinho, Renato Jander, Nivaldo Manuel do Recife, Gilmar Martins de Londrina, Dulce Oswald de São Lourenço do Sul e Geraldo Nascimento da gloriosa capital baiana, Salvador. Pessoal, muito obrigado por sua audiência, espero você amanhã, dia da libertação dos escravos, né, em todos os nossos canais, né, e espero que você passe uma belíssima segunda-feira, que é um dia muito chato, sem se esquecer de que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.